Como vocês estão? Espero que todos estejam passando bem. Hoje vou estar falando de um tema que subtitulei O que devemos fazer para enfrentar o estresse e o medo durante a crise do Covid-19. Como você sabe, o meu nome é Raquel Rosadilha e eu gostaria de pedir um favor a você. Se você tem gostado dos vídeos, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você mostrará para o YouTube que o conteúdo é bom e você ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Eu vou passar direto ao tema, o estresse. Eu vou explicar quais são as reações e respostas em psicologia médica. O que podemos esperar no decorrer desta pandemia devido à emergência sanitária em que nos encontramos e o confinamento que nos tocou viver. Constantemente ouvimos sobre medo, ansiedade, raiva, incerteza, culpa. Todos eles estão diretamente ligados ao estresse, que é a situação que vivemos e está nos causando, e muitos de nós nos custa estas realidades. O objetivo deste vídeo é explicar por que essas respostas estressantes ocorrem em nosso corpo, que função ela tem, como lidar com ela, quando um alto nível de desconforto é gerado. O cérebro humano, em biologia, é o principal órgão do sistema nervoso central. O cérebro humano é responsável de regular e manter cada função vital do corpo, além de ser o órgão onde reside a mente e a consciência do indivíduo. Como você deve de saber, nosso cérebro ele é magnífico. É como um computador. O cérebro humano é um caçador de ameaças constante. Nosso cérebro processa informação em todos os níveis de funcionamento. Quando o cérebro detecta uma situação que pode representar um perigo para nós, ele gera uma reação baseada em geração de energia, que nos prepara para a ação a essa energia que também nos produz tanto física, cognitiva e emocionalmente. Olhando desse ponto de vista, o estresse cumpre uma função positiva e adaptativa em nossa vida. É assim que a maioria dos casos, sem estresse, não poderíamos funcionar como seres humanos. Porém, em algumas ocasiões, esse estresse pode nos oprimir e ser um grande gerador de desconforto. Em situações normais, do dia a dia, não emergências, quando temos sensações de viver normalmente. Quando falamos em estresses, existem muitas falsas crenças. Tendemos a pensar que o estresse é produzido pela falta de tempo para terminar todas as tarefas que planejamos ou pela falta de tempo para atingir os objetivos que planejamos. Daí uma segunda falsa crença, de que é pensar que as crianças e os idosos não se estressam, porque tem muito tempo do que talvez um adulto para cumprir horários de trabalho, porque ainda o adulto ele está em um ciclo de trabalho. Porém, a criança e o ancião, não. Há uma terceira crença, que é pensar que as mesmas situações nos estressam. Isso não é assim. O que supõe um alto nível de estresse, para mim, é diferente da situação estressante que supõe para você. O que concordamos no ponto de vista da psicologia médica é que existem 4 características, o que forma uma situação potencialmente estressante.
quanto mais características uma situação tiver, é como eu vou chamá-la, mais estressante será. As primeiras características que encontramos é que é novo, que não sabemos, que não nos é familiar. Em segundo lugar, é uma situação uma situação que perdemos a capacidade de controlar os sentimentos de não controlar ou que não podemos e devemos fazer. Terceiro, que seja uma situação imprevisível, onde não podemos predispor o que vai acontecer. Quarto lugar, é uma situação ameaçadora para nosso estado pessoal, é um nível físico para nossas personalidade e para a nossa própria identidade. Como podemos ver se isso está relacionado com a situação que estamos vivendo, com a emergência sanitária e a quarentena que tivemos que viver e estamos vivendo ainda? Elas coexistem com 4 características. E isso a torna uma potencialmente estressante para a grande maioria das pessoas. O que podemos fazer nesta situação? Quando detectamos que temos um alto nível de estresse, o que devemos de fazer? A primeira coisa que temos a fazer é reconhecer que nos sentimos assim, para saber o que está acontecendo conosco. É por que está acontecendo conosco. É a partir daí generar um plano B. Agora você se pergunta, como podemos gerar um plano B? Se você voltar às 4 características que eu lhe expliquei aqui sobre a nova situação, você verá aqui quão importante é confiar em nossa resposta adaptativa. Ela está conosco, em nosso corpo. É verdade que ela gerou um impacto em nós, com o que ela tem. Tudo que sabíamos aconteceu em outros países. Aconteceu através de diferentes fontes de comunicação, ou até mesmo através de familiares e amigos que estavam no estrangeiro, pois isso aconteceu na China, na Itália, na Espanha. É quando o vírus chegou aqui, em nossa América do Sul, na Argentina, no Uruguai, no Brasil e em outros países vizinhos, do ponto de vista psicológico, como algo novo é principalmente as mudanças que nos obrigou a fazer, principalmente o confinamento. Dizemos que o tempo joga a nosso favor, é verdade. Que quanto mais tempo ficamos em quarentena, mais fadiga mental e psicológica podemos sofrer. Mas a passagem do tempo também torna mais fácil para nós ativarmos os recursos para nos adaptarmos e nos acostumarmos com isto, com esta situação. Em segundo lugar, do que diz respeito à situação em que é imprevisível, é importante ter uma atitude positiva, é cuidar do nosso estado de espírito quando melhor estivermos emocionalmente. Melhor será nossa visão, mais esperançoso, mais otimista seremos e será uma relação em as previsões. Terceiro, a sensação de descontrole. Aqui o plano B seria retomar o controle da nossa vida enquanto durar o confinamento. É verdade que não podemos controlar as ações, devemos controlar as intervenções de saúde. E não sabemos quanto tempo a quarentena, mas se podemos ter controle sobre o nosso dia a dia.
Vivemos na companhia de nossas famílias ou vivemos sozinhos. Podemos decidir quanto descanso faremos, quanto tempo de entretenimento podemos decidir, que gostamos de nos divertir, com quem falamos, com quem nos interagimos, quando queremos descansar. E em quarto lugar, o sentimento de ameaça pode ser grandemente neutralizado se praticarmos um bom autocuidado em um nível físico e mental. A quarentena, que tanto nos custa realizar, tendemos a interpretá-la e vivê-la como um castigo, porque nos produz muita frustração. Ver que limitamos nossa liberdade, nossa capacidade de movimentação em nossas rotinas, elas foram interrompidas abruptamente. É importante que possamos viver a quarentena como uma medida de cuidado com o nosso próprio e com os outros, com nós próprios e com os outros. Melhor se faz a quarentena e a aplicamos antes de terminar o período de quarentena. Por isso é uma medida de recurso positivo. É um recurso que ativa o poder colaborador tanto a nível individual como a sociedade a nível comunitário. Para finalizar, queria dizer a vocês que na história da humanidade, ela já passou, nós já passamos, nossos antepassados já passou por diversas coisas como esta. Mas a humanidade conseguiu. Nós também vamos conseguir. Vamos superar junto estas situações e estas consequências que podem permanecer nas nações. Vamos passar, porque fomos biologicamente desenhados para enfrentar, para resistir e superar as situações adversas, tanto físico quanto mental. Vou ler um texto para vocês que diz na Bíblia, e diz assim, em Jonas, no capítulo 2. Ele disse, capítulo 2 de Jonas, verso 2. Ele disse, em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e Ele ouviu o meu clamor. Sem importar a sua crença, neste momento o melhor é acreditar em Deus. É em você mesmo que você pode ir em frente, você pode dar ordem ao seu cérebro para que você supere e você ficará surpreso com a força que você tem dentro de si, a força interior. Agora vou pedir outro favor a você. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like, curtir e compartilhar com os seus amigos na rede social. Muito obrigada. E vou estar orando por você, se você me permitir. Por mais que a gente não esteja passando por momentos difíceis, a esperança está em Deus. Não duvide disso. A ciência, cada dia ela está investigando mais, está procurando, mas a fé em Deus é a solução muitas vezes. Convido você a orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento que Tu nos dás. Obrigado, Senhor, por Tu nos ensinar o que é o estresse. Obrigado por Tu nos ensinar que as respostas adaptativas estão em nosso corpo e nosso organismo. Obrigado, Senhor, porque com a nossa mente podemos ter o controle em muitas destas situações. Quero te pedir, ó Deus, pelas nações, por cada lugar, ó Deus, que está passando diversas situações, que Tu estendas a Tua mão, ó Deus, para todas as nações, porque eu sei que Tu amas a raça humana, ó Deus. Ó Deus, te peço pela economia, Senhor, das nações, e te rogo, Pai, que as pessoas que possam estar estressadas por todas estas situações, que elas possam encontrar aún em si mesmas respostas para sobrepassar tudo isto. Que elas possam dar ordem ao seu cérebro
para que possa realmente elas vivenciar e passar o seu dia a dia, Senhor. E logo, logo, tudo isto vai terminar, vai acabar. Te rogo, Pai, que Tu fique conosco, e nos guardes, e nos des dias melhores. Em nome de Teu Filho amado Jesus, muito obrigado por tudo. Abençoa meus amigos aqui, guarda eles em Tuas mãos. Amém. Muito obrigado, fiquem com Deus e até. Não se esqueça de seguir o canal e tem um segundo vídeo com respeito ao estresse.